Nós vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Então, se você quiser me acompanhar, alguns aí com a Bíblia de papel ainda, outros já aí nos aplicativos digitais, nós temos no telão também. Então, está muito fácil de você acompanhar hoje. E anote aí na sua Bíblia, depois leva para casa, leia, medite novamente na palavra. A ministração de todos os cultos que a gente participa é sempre um start para você adentrar um pouco mais profundamente naquilo que o Senhor quer falar do teu coração. Aqui, com certeza, o Senhor dá uma fatia poderosa daquilo que Ele quer entregar para a igreja, mas no seu individual, quando você busca em casa, através de um texto que você foi ministrado na igreja, o Senhor com certeza fala mais intimamente com você, coisas que você não ouviu aqui. Então, vá para casa, estude um pouco mais sobre aquilo que você recebe na igreja, que com certeza o Senhor vai te entregar algo especial também, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por esse chamado, por esse convite a nós entregue, pela força que Tu nos deu, Senhor, para aceitar esse convite. Apesar da nossa carne querer nos inclinar para outro lugar, o Teu Espírito nos fortaleceu ao ponto de nós podermos chegar aqui para a honra e glória do Teu nome. Vencemos a vontade da carne de nos levar para outro lugar, mas chegamos aos Teus pés e nós nos entregamos essa noite. Que Tu possa adentrar no nosso coração, na nossa mente, de uma maneira, Senhor, que se sintas à vontade, que eu não seja uma barreira contra o Teu agir no meu coração, e que cada um aqui, Senhor, seja facilitador para a sua própria vida, para que Tu possa entregar aquilo que com certeza Tu preparou para cada um de nós. Toma conta desse culto, Senhor. Esse ambiente é Teu, é a Tua presença, é a Tua palavra, é o Teu Espírito. Que nós só sejamos, Senhor, bons filhos que parem para ouvir aquilo que Tu quer falar a cada um de nós. Que seja assim sempre até que Tu volte, em nome de Jesus. Esse texto, todos sabem que é uma conversa que o Senhor está tendo com Satanás. Antes de chegar o seu início de ministério, ele se batiza, logo depois do batismo vai para o deserto para passar aquele momento de jejum. E ali começa Satanás tentando tirar do Senhor ou tudo aquilo que ele tinha como propósito, querendo oferecer facilidades e coisas que não eram mentira, porque o diabo usava a própria palavra, mas o Senhor também, sendo o próprio verbo, o devolvia usando o próprio texto, que o protegia de cair em qualquer cilada. E talvez, eu deixo bem claro aqui, não é nem sobre essa direção que nós vamos essa noite, mas deixo aqui para vocês algo importante. O Satanás é um entendedor da palavra, e ele usa a palavra para nos fazer duvidar daquilo que é a verdade. A verdade é uma só, mas ele usa textos que muitas vezes nos confundem ao ponto de duvidarmos da promessa do Senhor sobre a nossa vida. Então traz a nós um alerta: estudem, se aprofundem na palavra, ela protege você. O inimigo com certeza fez com Jesus, vai fazer com você, vai trazer coisas que vai duvidar e gerar dúvidas na sua mente daquilo que você deve ou não fazer dentro da própria palavra. Mas quando você conhece a verdade te liberta das armadilhas do inimigo, e você com a palavra derrota ele, e ele sabe que com você não tem mais argumento, porque você já escapou do tempo da ignorância e hoje é um sábio, recebendo sabedoria do Senhor todo dia. Então se aprofunde, para que você vença todos os dias as tentações desse mundo. Mas esse texto que o Senhor falou ao meu coração, e foi um sonho que eu tive, e por coincidência, por 2 semanas seguidas, o Senhor me dá o tema da mensagem através de sonhos. Eu ministro já na igreja, o pessoal me conhece há bastante tempo, e nunca me aconteceu, e dessa vez aconteceu por 2 semanas consecutivas. E eu sonhando com o bispo Marlon, a grande maioria que conhece, e eu estava falando para ele sobre esse texto e sobre essa ministração, e interagindo sobre isso, acordei com esse texto e com essa ministração na minha mente. Então eu creio que tudo aquilo que o Senhor coloca no coração daquele que ministra é um presente do Senhor para quem ministra, e um presente a cada um de nós que ministra, para ser um instrumento de Deus a entregar a você uma palavra que vai com certeza encaixar com aquilo que você precisa. Então, se o Senhor fez e falou comigo através de um sonho, com certeza alguém aqui essa noite vai se encaixar com essa palavra e vai receber aquilo que tanto buscava e não sabia onde encontrar. Mas essa noite você vai encontrar, em nome de Jesus. Aqui a gente recebe do Senhor um convite a participarmos de uma mesa espiritual, um entendimento do que nós precisamos buscar realmente para matar a nossa fome.
O que é realmente algo que nós devemos nos preocupar quando falamos em fome? Não só de pão viverá o homem, mas daquilo que procede da boca de Deus. E esse convite é para trazer em nós um entendimento que tudo aquilo que nós realizamos em relação à Bíblia, seja ela qual for, se for uma leitura ou um devocional que você está fazendo, ou ouvir ministrações, hoje, eu sempre digo, a gente tem uma facilidade hoje na internet, YouTube, podcasts, então nós vivemos num país onde nós temos uma liberdade para acessar a palavra. Então você, quando fala em Bíblia, nós temos vários canais que entregam para nós todo dia uma mensagem para que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente se desenvolva, mas não tira de nós a responsabilidade de lermos nós mesmos a palavra, porque muitos conteúdos também são fora daquilo que o Senhor quer nos entregar como a verdade. Mas temos conteúdos diversos. Mas tudo aquilo que a gente busca com relação à palavra, com a Bíblia, nunca deve ser uma busca somente de informações. Eu não devo buscar ouvir um podcast, ou fazer um devocional, ou ler uma Bíblia, porque eu quero informações sobre aquele texto. Eu quero receber informações sobre Jesus, eu quero receber informações sobre José, eu quero saber essas informações de tudo que aconteceu com Noé, com Caim, desde o início, o que aconteceu em Gênesis, como é que aconteceu e como é que um texto se encaixa com outro. A gente não pode cair nessa preocupação e nesse automático de ir em busca de qualquer coisa que seja relacionada à palavra, somente por uma simples informação. E não que isso não seja uma verdade, porque tudo aquilo que a gente busca é para trazer a nós informações, mas a gente tem que ir, na verdade, com uma ação de buscar um alimento verdadeiro para nossas almas. É muito mais do que uma informação, mas é algo que nos alimenta, que traz a nós vida, porque qualquer leitura que você faça, seja um devocional, seja uma oração, seja uma conversa tua com o Senhor, através de uma palavra que tu lê, através de uma mensagem que salta aos teus olhos, coisas que você nunca tinha visto antes, o Espírito Santo se relevando a você, todas as coisas que até então você nunca tinha ouvido falar, ou nunca tinha prestado atenção na palavra, mas o Espírito Santo revela a você coisas tremendas. Isso é muito mais do que informação, é alimento para a sua alma, é alimento para o teu coração, é alimento com fartura, porque tudo que o Senhor nos dá é para transbordar. Então Ele te enche de alimento, e você vira alguém que alimenta outros, porque o que chega em você, chega sempre para transbordar. É informação, claro que é, mas a nossa busca não é somente por informação, é por alimento. É buscar entender que isso tudo nada mais é do que um mover do Espírito querendo trazer a nós o entendimento de vivermos em comunhão com o Senhor. Quanto mais tu lê, quanto mais tu busca, quanto mais tu se enche, mais você quer estar com Ele, mais você quer se sentir sendo pertencente de uma presença que nunca te deixou, mas muitas vezes nós decidimos não encará-la como uma realidade na nossa vida. Mas quando você começa a entender a palavra e ela começa a agir em você, você começa a se sentir, sim, pertencentes à promessa do Senhor, e você começa a entender que desde o ventre da sua mãe, você já foi alguém escolhido no coração de Deus para viver algo poderoso nessa terra. É muito mais que informação, é uma ação de mudar a tua história, é uma ação de buscar um alimento verdadeiro. Mas qual é a nossa realidade hoje? A nossa realidade, eu digo, não nossa individual, que eu creio que todos aqui talvez já passaram por essa etapa e entenderam muito bem isso. Mas nós vivemos numa realidade hoje onde o mundo ainda não entendeu o que é alimento, o que é comer e o que é se alimentar. Não entenderam a diferença desses dois termos tão importantes quando é relacionado a algo espiritual. Tem muita gente que come demais. E o que eu estou falando é na busca de conhecimento. Come demais, mas se alimenta pouco. Come demais, mas se alimenta pouco. Tem gente aí, meu irmão, engolindo versículos. Tem gente que fica maratonando Bíblia e livros relacionados a tudo aquilo que é de Jesus e comem demais informação e se alimentam pouco da palavra. Hoje nós temos que entender algo poderoso que o Senhor colocou no meu coração como tema da mensagem. Chegou a hora de parar de comer e começar a se alimentar.
Nós temos que mudar a nossa vida para viver coisas diferentes, e não são diferentes do que outras pessoas estão vivendo, mas coisas diferentes do que eu tenho buscado. Eu tenho me entregue pela metade, eu tenho feito de pouco, eu tenho entregue o meu final do dia, eu tenho entregue o final da minha bateria para aquele que eu deveria entregar o meu primordial. E aí deixo de viver grandes coisas porque eu tenho comido demais e deixado de me alimentar. Nós temos que mudar isso. Tem gente que devora a Bíblia, come palavra, come versículo, mas não está digerindo as revelações do Espírito. Tem gente que é um excelente teólogo, se você for falar, sabe a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, mas só está comendo. No fundo, ainda se permanece com fome, porque o que alimenta é o Espírito. O que alimenta é a verdade da palavra que salta desse livro tão poderoso, que é uma biblioteca de 66 livros, contando a história de tudo aquilo que nós precisamos saber. Mas quando você não aprende a digerir as revelações que estão aqui, se torna só um livro de histórias que muitas vezes geram em nós sensações impactantes de vitórias e lutas que foram enfrentadas, mas quando ele é fechado, a nossa vida continua a mesma, porque estamos comendo letras, mas não estamos nos alimentando da palavra. A palavra de Deus, meu irmão, não é um fast food que você pede a hora que quer e muitas vezes não chega para você do jeito que você gostaria. Você não pede na hora que você não tem mais o que fazer. A palavra de Deus não é um fast food quando você não encontra mais aquilo que alimenta a tua alma, alimenta o coração, e você lembra de um lugar que você pode pedir alguma coisa que vai saciar a tua fome naquele momento. A palavra do Senhor é aquilo que nós temos que buscar de primeiro. Busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, o resto será acrescentado. Busque primeiro se alimentar daquilo que procede da boca de Deus, e o resto o Senhor Deus vai fazer sobre a tua vida. A palavra do Senhor nunca será um fast food, mas ela é um verdadeiro banquete preparado por um Deus amoroso, que quer gerar em você comunhão, transformação e entregar a você vida em abundância. Final de semana passado eu saí com a minha esposa, a pastora Lígia está aqui, e nós saímos para comer um lanche, e sabe aquele dia que tu quer comer alguma coisa, não sabe o que tu quer? E aí paramos num lugar que você faz o pedido, o pessoal monta o teu lanche e tu leva embora. E estava demorando o atendimento, poucas pessoas atendendo aquelas pessoas que fisicamente estavam na loja, mas a gente via que tinha uma demanda grande de pessoas pedindo pelo iFood. Os motoboys chegando, pegando, levando lanche, e a gente começou a ver que o preparo tinha que ser rápido demais. E a gente via que a beleza, se a pessoa quando chegasse em casa, ou quem estava comprando ali, se preocupasse com a beleza, não ia ter grandes experiências, porque estava sendo preparado com tanta rapidez que ficava alface em cima de ketchup em cima do pacote, o pacote em cima da mão do funcionário, e o funcionário já não sabia mais o que fazia. A palavra do Senhor não é preparada para você como um fast food, não é preparada de qualquer jeito, não é entregue de qualquer jeito. O Senhor prepara algo poderoso para você como algo único. Ele está fazendo como se Ele não pudesse fazer mais nada, mas entregando para você uma palavra única e verdadeira que vai mudar a tua história, preparada com um tempo precioso do Senhor, sabendo aquilo que você precisa, sabendo o teu clamor, ouvindo as tuas orações, vendo o teu chorar todo dia, vendo a tua mão estendida pedindo socorro. Ele prepara algo poderoso e exclusivo para você e entrega de uma maneira que você sabe, não foi preparado por esse mundo, foi o Senhor que me entregou, porque tem excelência naquilo que Ele entrega. A palavra do Senhor não é fast food, é algo preparado do Senhor, exclusivo para você, e chega com requintes de beleza, excelência, exclusividade, e chega com um bom perfume, que você não encontra em alimento nenhum nesse mundo, só quando é a palavra que é entregue pelo Senhor ao seu coração. Nós somos convidados pelo Espírito Santo de Deus para saborear cada porção.
O Senhor nos entrega sabendo do nosso conhecimento, que muitas vezes é limitado, o jeito de a gente saber lidar com a sabedoria que o Senhor está pronto para nos entregar, e Ele, sabendo das nossas limitações, Ele entrega porções. E Ele espera de nós que a gente saboreie aquela porção como se fosse o último alimento da nossa vida, comendo devagar, tentando saborear cada gosto, cada tempero, mastigando com calma, com paciência. E ao ingerir e colocar para dentro, aquilo vai entrando e vai queimando de uma maneira que vai nos aquecendo ao ponto de gerar em nós a paz que excede todo o entendimento. Onde a fome vai embora, a tristeza é derrotada, as aflições se afastam, onde o passo se alinha, onde a mão se aquece, onde o olhar fica focado, onde temos socorro, que é no céu, e você começa a caminhar como nunca, porque aquilo que você se alimentou de um jeito que deveria ser feito, buscando no Senhor o alimento poderoso que entrega a nós vida, a palavra do Senhor. Não é comer, é se alimentar. Não é um simples, meu irmão, comer, não é um simples fazer de qualquer jeito, mas é uma decisão que temos que ter de nos alimentarmos na profundidade do conhecimento que o Senhor quer nos entregar. Você se alimenta todo dia, através da comunhão, através da conversa, através da oração, através da leitura, se alimenta, saboreando, ouvindo com calma, sem pressa, vencendo o estresse, vencendo o medo, vencendo o pânico, vencendo as dúvidas, porque naquele momento o Senhor te toca de uma maneira diferente, te entrega de uma maneira diferenciada, de um jeito que o mundo não pode te entregar, e você se acalma ao ponto de não ter pressa de ir embora, sabendo que quando aquilo acabar, o Senhor entrega para você uma porção generosa, para você distribuir para tanta gente aí, que tem comido demais, mas não tem se alimentado, e você, como um bom servo, vai alimentar muita gente com fome, mas primeiro vai saborear o bom banquete que o Senhor está entregando a você, através de uma palavra. Ontem à noite a minha esposa chegou em casa cansada, e não sei vocês, mas o perigo é quando a mulher chega assim, ó, só vou descansar um pouquinho, faz uma massagenzinha no meu pé, e aí cai o disjuntor. Na casa de vocês acontece não? Lá em casa, mexeu no pé da minha mulher, caiu o disjuntor. E aí eu, para passar o tempo, comecei a ver um filme, e o nome do filme eu marquei para eu não esquecer, O Último Respiro. É um filme baseado numa história real, daqueles mergulhadores que fazem reparos naqueles canos a tubulação de gasoduto, que passa por baixo, né, do oceano, e dois mergulhadores, mas um ficou numa posição diferente, os dois desceram para fazer reparos, e o navio desligou o sistema que segurava o navio no mar para não sair daquela posição, e aí a tempestade muito forte, o navio começou a se afastar, então toda a plataforma que estava submersa começou a sair do lugar, e começou a puxar os mergulhadores, e um deles estourou o cabo, que entregava para ele fonte de energia e o oxigênio. E um deles foi obrigado a subir e disse, eu volto para te buscar. E aquele que ficou ali só ficou com uma missão, fica num ponto onde eu consiga te achar, porque o oceano é escuro demais, não tinha como achar. E ele perdeu a lanterna, não tinha o ponto de energia daquele lugar que vinha do navio, se rompeu. Aqueles bastão que ele ligava para ser achado naquele lugar, perdeu a força, então ele conseguiu com muito trabalho achar a plataforma onde eles estavam trabalhando, que ficava submersa no fundo do mar, e ficou nela travada com mosquetão para não sair. Enfim, foi a trajetória do filme todo, o amigo tentando achá-lo e resgatar daquele lugar. Uma história real. O mergulhador ficou por 27 minutos sem oxigênio. O oxigênio que ele tinha na vestimenta dele tinha algo de emergência de 5 a 10 minutos, porque o cabo principal tinha sido rompido e o oxigênio acabou, e depois que acabou ele ficou 27 minutos sem oxigênio. E quando resgataram um amigo morto, levaram para cima, o navio conseguiu restabelecer tudo que precisava, e quando levaram naquele lugar onde eles estavam, já fora da água, mas lá ainda submerso, ele estava sem vida. E aí, fazendo massagem cardíaca, respiração, ele voltou, meio ainda atordoado, mas voltou. E o filme termina ele com a esposa, voltando para a terra, enfim. Mas o que eu achei interessante é que no final do filme tem aquele relato, quando é um filme de uma história real,
E aí traz a imagem dos 3 mergulhadores no casamento daquele que tinha passado por esse perrengue, né? E diz que até hoje os cientistas e os médicos que conhecem o perigo de trabalhar numa dessas profissões mais perigosas do mundo, que é trabalhar naquela profundidade, não entendem como ele voltou à vida sem um dano físico e nem mental. Depois de mais de 30 minutos, levando em tempo os 27 minutos que ele ficou sem respiração, até ele voltar a si, mais de 30 minutos sem respirar, sem dano algum. Aí no filme eles dizem que foi uma combinação única que conseguiu fazer que isso fosse determinante para ele sobreviver sem dano algum. Profundidade e temperatura. E eu digo para você, talvez você esteja numa situação onde já não tem mais oxigênio. E espiritualmente você já não consegue mais sentir vida. Mas se você procurar o profundo, se você se aprofundar na palavra, você vai sentir um calor que não sentia antes. E a temperatura do Espírito Santo de Deus vai ser uma combinação única que vai gerar em você vida e vida abundância, ao ponto de você voltar melhor do que era quando caiu nesse lugar, por uma combinação única: profundidade do Senhor e temperatura do Espírito Santo que arde em você, porque foi um presente de Jesus à sua vida. Você pode estar numa situação, meu irmão, difícil, sem sentir mais ar. Eu não consigo mais respirar, pastor, eu não sinto mais vida, eu não sei mais o que fazer, eu me entrego àquilo que eu estou vivendo, porque eu sei que não tem mais saída. Se aprofunde no calor do Espírito. Essa junção única vai trazer de você algo que você nunca viveu, uma vida verdadeira, vivendo, se alimentando e crescendo na palavra do Senhor. Pare de comer e comece a se alimentar. As pessoas vão olhar para você e vão ser como aquele mergulhador lá. A gente não consegue explicar. A ciência não explica. Eu conhecia ele, eu conheci ela, não consigo entender, não consigo explicar para você o que aconteceu. E aí você vai dizer, foi uma combinação única. A profundidade que eu fui na palavra me aqueceu de uma maneira que o Senhor me trouxe de volta. Está na hora de parar de comer. Chegou a hora de você começar a se alimentar. A palavra a nós é algo indispensável. No texto, Jesus afirma: a vida não depende só do alimento do corpo, e claro que isso é necessário, mas nós precisamos alimentar o nosso coração, alimentar a nossa mente, alimentar o conhecimento que nos aquece, que nos direciona, que nos alinha os passos, para que a gente não se perca. Apesar de termos várias opções todo dia para seguir caminhos diferentes, mas o Senhor busca em nós profundidade, busca em nós uma entrega verdadeira, e que a gente comece a se alimentar daquilo que é a verdade, a vida, é o próprio Cristo. Ele é a palavra, Ele é o verbo, e você começa a viver uma vida diferenciada. O Senhor está querendo dizer a nós que a palavra é única, é ela que sustenta, é ela que fortalece, é ela que conduz e é ela que salva. Você se sente perdido? É a palavra que vai te salvar. Você precisa de cura? É a palavra que vai te curar. Você está confuso? É a palavra que vai te dar a direção. É você que já não sabe mais para onde olhar? É a palavra que vai te entregar uma visão que até então você não tinha. Você está desanimado, sem fé, você está vendo esse ano, parece que o ano está acabando e nada aconteceu. O ano ainda não acabou. O juiz ainda não apitou, o jogo não terminou. Há tempo do Senhor fazer um milagre, pode ser no último segundo, mas se você buscar profundidade e gerar em você um calor do Espírito, o Senhor pode fazer você viver uma combinação única que pode mudar o teu 2026. Mas pode começar hoje. Não precisa ficar para o dia 31. Pode ser hoje, onde você abandona as coisas velhas e começa a deixar viver tudo que é novo em você, através de você decidir se alimentar e parar de comer. Mas se alimente. No texto de 1 Pedro 2,2 diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Aqui, nesse texto, o que a gente vê? Um convite ardente e natural.
e não a pressa, que vocês queiram o leite puro, o que é puro, como um bebê recém-nascido quer o leite da mãe, que vocês queiram essa decisão seja algo natural no teu coração, não seja uma coisa de ser obrigado, eu vou porque todo mundo está fazendo, eu vou porque eu vou para o inferno. Não, é natural, eu quero o que é puro, eu quero o que é sagrado, eu quero o que é limpo, e é uma fonte só, é Jesus Cristo. Eu quero me alimentar daquilo que vai mudar a minha história, mas isso é algo natural. Eu acordo já com essa fome, e eu mato a minha fome quando eu entrego o meu dia para o Senhor, dizendo: Senhor, a minha vida é tua, faça com ela o que você achar melhor, porque a tua decisão é melhor do que a minha, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E ali você se sente alimentado, e se passar o dia todo sem comer, você ainda vai caminhar em nome de Jesus. O bebê, ao beber o leite, ele sente o calor do corpo da mãe, sente o cheiro, é acalmado pela voz daquele que embala. Assim como um bebê, nós temos que buscar isso no Senhor. A intensidade da dependência. Eu sou dependente. Ai, que crente chata, tudo ele diz que tem que falar com o Senhor, mas é com Ele que eu falo. Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, onde é que eu vou? O que eu faço? O que eu digo? É sim ou não? Vou ou paro? O que eu faço, Senhor? É o Senhor. Ele não falou. Se Ele não falou, eu vou ficar parado aqui. Não, mas toma uma atitude. Não, o Senhor não me falou, então não vou tomar atitude nenhuma. É Ele que me alimenta. Enquanto Ele não me entregar algo saboroso na boca, para mim gerar energia, para mim caminhar, eu vou ficar parado nesse lugar, porque eu só como aquilo que o Senhor me fornece. Todo o resto não me mata a fome. Eu quero me alimentar daquilo que é sagrado, e o sagrado é a palavra. Então eu busco no Senhor aquilo que eu preciso para continuar seguindo. Comer nunca vai ser a mesma coisa que se alimentar, meu irmão. Há uma diferença grande entre essas duas palavras. Se você fala em comer, é algo mecânico. A gente faz isso todo dia. Senão não estava vendendo tanto mondiário assim, né? Porque a gente come mesmo. É um salgadinho, um negocinho, é mecânico já. E isso é algo que gera em nós a necessidade de a gente entender, é uma doença da alma. É ansiedade, é depressão, é irritação, a gente desconta em comer, é mecânico. A gente gera pequenos prazeres para esquecer daquilo que realmente é a nossa necessidade. Não é resolver o problema, é buscar a solução. A buscar a solução não é comer, é se alimentar. Quando você se alimenta, a clareza daquilo que você precisa para resolver as aflições é entregue no banquete da mesa que o Senhor prepara para você. Comer, meu irmão, é algo rápido, a gente come. A minha mulher briga comigo de vez em quando, ela diz: parece cavalo, come em pé. Eu boto na pia, que eu já tenho uma preguiça de virar a mesa depois, suja muita coisa, a gente come em pé ali mesmo. Aí de vez ela olha, cheio de farelo em cima da pia. E eu fico lá, tomara que ela não veja que eu, tomara que ela não fale nada, tomara que ela não pergunte, se perguntar eu não posso mentir, né? Senhor, tira dela o questionamento, tira dela o questionamento. Aí o Senhor tira, aí ela passa já revelando: é coisa tua isso ali, né? Eu digo: Senhor, né? Era para mim não contar, mas era para ti não dizer nada também, né? A gente faz por costume. Eu acordo de manhã e já quero comer. Não dá 10 horas, eu quero comer de novo. Come. E isso é tão engraçado que a gente cede às vontades da carne. Essa deveria ser a nossa vontade de se alimentar. Eu acordo querendo ler, eu acordo querendo falar com Ele. 10 horas eu quero conversar com Ele de novo. Meio-dia eu sou obrigado a orar e agradecer pela comida. Às 3 horas da tarde eu já sinto a vontade de ouvir a voz do Senhor. 6 horas eu quero conversar, quero orar, quero ler uma palavra. Eu preciso ouvir um devocional, eu preciso participar e ler um podcast. Eu preciso buscar conhecimento. 10 horas eu não consigo ir para a cama sem orar e sem conversar com Ele de madrugada. O Senhor fala comigo com sonho, e quando o sonho é intenso, Ele me acorda para falar com Ele e agradecer pelo livramento ou pelo milagre que Ele tem me entregue. Eu sinto vontade de me alimentar sempre, mas não, nós sentimos vontade de comer direto. Está na hora de a gente vencer a vontade de comer e começar a querer ter vontade de se alimentar todo o tempo. Porque se tem um armário que está aberto para nós, para a gente visitar qualquer horário, é a Bíblia, está aqui. E ela não te engorda, mas te traz vida, e vida em abundância, ao ponto de você transbordar. Quando você se alimenta, meu irmão, é um ato consciente. Você quer estar à mesa. Você gosta de preparar a mesa bem bonita. A minha mulher, quando arruma a mesa, eu tenho que cuidar para não ter raiva. Porque
Porque ela bota tanto enfeite que às vezes não cabe a comida. É soufflé, isso que eu coloquei, com prato, 2 pratos, 3 pratos, 5 colheres, passarinho, 2 periquitos, um monte de coisa. Aí eu digo, vai botar comida onde? E por isso que eu como em pé, na pia, é mais prático. Mas quem gosta de entregar um bom alimento, prepara um banquete. E o Senhor não entrega para você um lanche rápido na pia. Ele prepara um bom banquete. Ele arruma a mesa com tudo daquilo que é bom, para que você sente e aproveite aquele momento, porque o alimento não é aquele que está na mesa, mas é a presença dele que está na sua frente, para você sugar aquilo que é bom, a palavra. Se alimentar, meu irmão, exige tempo. Quem aqui não gosta de cozinhar? Quem não gosta de cozinhar mesmo, que a pergunta certa sou eu não gosto de cozinhar mesmo. Não sei, esses dias eu fiz um vídeo, mandei para ela, eu preparando um omelete. E eu falei depois no vídeo, dizendo, não, o omelete gostoso, mas estava ruim. Botei ingredientes que nunca nem existiu no omelete, mas o que eu achei na geladeira. Eu fiquei ótimo, e quando ela chegou em casa doido para experimentar, eu comi bem rápido, para ela não provar, que senão ela dizer que estava ruim. Eu digo que estava uma delícia, comi tudo. Mas quem gosta de cozinhar sabe, é todo um preparo, é um detalhe, é o tempero, e bota um pouquinho disso, bota um pouquinho disso. Eu vejo às vezes ela cozinhar, eu digo, nem me ensina, tu bota tanta coisa que eu não vou acertar nada disso, vai ficar ruim. Então faz, só deixa eu comer. Mas quem prepara um bom alimento tem gosto em fazer. Faz com zelo, faz com gosto, porque bota o amor. Quando você faz um banquete para alguém que você gosta, você não entrega só comida, você entrega você para a pessoa. Com amor, com cuidado, é um perfume gostoso que fica, é um tempero diferente. E é assim aquilo que o Senhor prepara para nós como alimento. Não é de qualquer jeito, não é qualquer palavra, não é entregue de qualquer maneira, mas é preparado no coração de Deus e entregue para você com o aroma daquilo que vai matar a tua fome real. Se alimentar, meu irmão, envolve prazer, disposição, é aquela nutrição que realmente traz a nós alimento para a alma e não só para o corpo. Nossa vida espiritual é da mesma maneira. Tem gente, meu irmão, que lê 3 capítulos por dia, mas não carrega a vida. Tem gente que para se alimentar com calma, como um bom banquete, de um versículo, e quando você passa perto, está cheio e transbordando da graça do Senhor, porque não parou para comer, parou para se alimentar. E aí começa a entender que não tem nada a ver com a quantidade daquilo que lê ou que busca, mas é da qualidade da entrega. Eu não tive tempo para ler muito, mas quando eu parei, eu me entreguei de coração naquele versículo, e o Senhor falou comigo uma grandiosidade de coisas que eu nem tinha parado para entender e nunca tinha ouvido, mas para mim o Senhor entregou revelações que mudou a minha história. Eu parei para alimentar, não parei para comer. Quando a palavra é saboreada, meu irmão, ela gera vida. Lá em Salmos 19, 119, 103 diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. O salmista está falando de algo muito mais que intelectual. Ele descreve experiência, prazer e envolvimento. É uma entrega verdadeira que nós temos que ter. Jeremias 15:16 diz assim, achados as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria do coração. Perceba nesse texto que é uma construção. Ele fala primeiro que ele achou a palavra. A palavra diz que todo aquele que o buscar, encontrará. Nós temos que buscar o verdadeiro alimento. Nós temos que buscar conhecer a verdadeira fonte que traz a nós vida e vida em abundância. Depois que ele achou, o salmista diz que comeu. Quando você acha a fonte, o Senhor gera em você uma fome que você nunca sentiu antes. Uma fome da alma, a fome da cura, da libertação, da porta aberta, do acesso que até então você não tinha, a fome de uma visão espiritual que você tanto buscou, a fonte que vai gerar em você o prazer em caminhar, mesmo num mundo tão difícil, sabendo que o melhor que o Senhor tem para entregar para você, já entrega nessa vida, e quando você voltar para casa, você vai viver a plenitude daquilo que o Senhor já tem te entregado agora, em pequenas porções lindas e saborosas que o Senhor entrega para você através de uma palavra que alimenta a sua vida. Quando você saboreia a palavra, meu irmão, ela cura áreas em você que você nem sabia que estavam doentes. Mas quando você começa a saborear a cura, você pensa assim: agora entendi porque muita coisa não dava certo. Eu nem sabia que aquilo ali era algo que me incomodava.
Mas agora que o Senhor me entregou a verdade, eu ouvi e entendi que às vezes a gente não dá importância para pequenas coisas, mas às vezes são pequenas coisas que fazem a gente tropeçar no nosso propósito e no nosso chamado. Quando a gente saboreia a palavra, a gente começa a iluminar os nossos pensamentos ao ponto de a gente sair do meio de uma confusão. A gente tem uma confusão no meio de tanto pensamento que a gente tem, porque a gente tem comido demais, se alimentado demais de coisas erradas. Eu como demais informação, eu como demais daquilo que o mundo me oferece, e aquilo gera confusão, porque todo dia uma informação diferente, todo dia uma coisa é boa, outra coisa ruim. Hoje, se tu toma café, é saudável, amanhã o mesmo programa já disse, se tu toma café pode morrer, e tu não sabe o que fazer. Mas se tem algo que não muda, é a palavra do Senhor. Buscai nele o entendimento e sabedoria, que todo aquele que buscar receberá, e no Senhor nós temos vida eterna. Não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Busque se alimentar daquilo que é real, consistente e não muda. Ele vai voltar e você vai ver que ele sempre foi o mesmo, desde o dia que você foi gerado no ventre da sua mãe. Quando a gente se alimenta, a gente reacende a fé no coração que estava abatido, e a gente confronta o nosso caráter ao ponto de se alegrar quando a gente é confrontado, porque sabe que é uma palavra que confronta, não com acusação, mas com sentimento de amor, dizendo: ei, você pode ser melhor do que isso que você tem se tornado, e eu sou aquele que posso transformar o seu coração. E você se entrega sabendo que aquilo que é oferecido para você é sempre o melhor do que o início. O fim das coisas são melhor do que o início. Você pode viver o vinho novo do Senhor, desde que você comece a parar de comer as coisas que o mundo oferece, mas comece a se alimentar daquilo que vem do Senhor. Tudo aquilo que procede da boca de Deus traz a você vida e abundância. O Senhor não tem buscado, no meio de tanta gente, leitores apressados da Bíblia, mas aqueles filhos que não têm pressa, e quando entendem a importância da mesa, se assentam para aproveitar nesse tempo de comunhão. Por isso que o Senhor fala tanto em mesa. É o tempo que você se desarma, que deixa lá de fora o estresse, as tentações, a pressa, a ansiedade, e senta com calma, sabendo que o mundo todo pode estar acabando lá fora, mas você na mesa com o Senhor, se alimentando, nada vai acontecer a você, porque o Senhor guarda cada um deles. O Senhor se revela a cada um de nós quando a gente se desacelera. Vivemos num tempo onde todo mundo está acelerado, tudo é rápido demais, tudo é superficial demais, tudo é imediatalista, tem que ser agora, é a geração micro-ondas, colocou lá 3 minutos, está pronto, é o miojo. Eu falei para vocês, eu acho que uma quarta-feira dessa, gente, quem é que nunca fica agoniado quando aquele irmãozinho que você manda mensagem, você sabe que o dele fica azulzinho quando recebe mensagem, e ficou azulzinho, ele não respondeu. Aí tu, qual é o problema? Que tu não responde? Fica pensando contigo mesmo, tá azul e não respondeu. Aí talvez você faça igual eu, dá uma ligadinha, né? Vai que ele ficou azul e esqueceu de mim, aí eu ligo. E aí a pessoa também não responde. Tu fica, o que aconteceu? Morreu, só pode. O que não responde? Quando eu liga para mim, eu respondo na hora. Quando eu peço, eu respondo. A agonia. Tem que ser agora. E isso é uma confusão que o inimigo coloca a nós com aquilo que a gente tem comido do mundo. Tem que ser agora, tem que ser agora. E quando o Senhor se apresenta a nós, Ele se apresenta no tempo dEle. E não é o teu e não é o meu, é o dEle. E como eu quero, na hora as coisas não acontecem, eu abandono aquilo que me alimenta e começo a viver a vida comendo aquilo que me oferecem. E o melhor está no banquete do Senhor. Mas há um tempo que nós temos que sentar com calma, nos desprendendo de qualquer sonho ou desejo, porque o melhor momento que nós temos que viver é aquele de mesa. A hora que o banquete acabar e o Senhor levantar e dispensar cada um que estava, Ele vai dizer para cada lugar e cada chamado que nós temos, e nós vamos viver aquilo que nós temos programado para viver. Mas nesse momento o Senhor está te chamando para viver a calma de quem senta para aproveitar o banquete. Se alimente. Estar na mesa com o Senhor é para poucos, e o Senhor chamou você. Então não tenha pressa de ir para a rua. Você está na casa do Senhor, sente, se alimenta, gere vida, transborde, porque aquilo que o Senhor quer fazer em você, Ele não mudou de ideia, ainda está escrito com o teu nome, algo poderoso que Ele vai entregar nessa terra, nessa cidade, no seu bairro, através de você. Muitas pessoas vão conhecer Jesus. Ele não mudou o plano dele, mas você tem que aproveitar o tempo do banquete. O banquete não é para comer,
é para se alimentar, aproveitando cada sabor de tudo aquilo que o Senhor preparou para você. O Senhor não se revela na rapidez, na correria. O reino de Deus não funciona assim. Ele se apresenta na hora que paramos, que descansamos e ouvimos com atenção tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar no nosso coração. Há um salmo muito conhecido, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar. Repare que o texto diz, Ele nos faz repousar. É onde você desliga do estresse, da correria, dos padrões do mundo e começa a viver aquilo que o Senhor quer. O Senhor está te convidando a desacelerar, a se nutrir daquilo que vem dele, da palavra, e viver realmente através da palavra que é a verdade. A palavra não é algo para ser consumido no meio das distrações, meu irmão. Aquilo que é bom, tu não come de qualquer jeito. O Senhor quer falar com você um momento que você para e saboreia aquilo que Ele está te entregando. O Senhor quer te entregar uma palavra onde você começa a parar e meditar naquilo que Ele está falando. Não é qualquer um falando, não é um vizinho, não é o patrão, não é um amigo, é o Senhor falando ao teu coração. Então desacelera, não há mais nada importante a fazer senão ouvir o Senhor que fala com você através do Espírito Santo que você já recebeu. Desacelera, dê tempo, viva a qualidade de quem se alimenta. A Bíblia não vai ser nunca uma leitura, meu irmão, uma simples leitura, mas é sobre você se alimentar dela. Não é questão de você cumprir hábitos. Eu estou fazendo o plano de leitura da Bíblia de 1 ano. Eu tenho que... Não posso, já pulei 2 dias, tenho que ler. Às vezes bota até áudio, porque aí faz outras coisas e está ouvindo, mas nem está prestando atenção. Imagina só, no espiritual, o Senhor preparou aquele tempo para sentar com você num banquete, e você come e sai fazendo as coisas. Não, já voltei, Senhor. Aí dá uma beliscada, igual na casa da mãe. A mãe cai querendo fazer algo poderoso para você e preparou um almoço para você, mas você está comendo, correndo, olha no WhatsApp, não dá atenção, e ela não deixa de amar você, mas o maior presente que você podia dar para ela é o tempo de parar e aproveitar aquilo que foi preparado para você. Está na hora de a gente mudar, mas isso precisa ser uma decisão diária. Quando nós entendemos isso, meu irmão, a vida muda, sua fé deixa de ser frágil, você começa a ser forte como nunca. Então o que o Senhor convida você essa noite é você parar de comer e começar a se alimentar. O Senhor está chamando cada um de nós hoje para voltar à mesa. Volta. Você fez de qualquer jeito, mas hoje eu estou te chamando, volta. Senta e aproveita o banquete, se alimenta, porque o que está faltando para você é alimento. E o alimento está sobrando. Eu preparei um banquete para cada um de vocês, então aproveite. A vida, a cada porção, a revelação em cada capítulo, a direção em cada versículo, há um renovo em cada página, e Jesus está em cada linha. Se você crê nessa palavra, eu convido a você a ficar de pé.